Gente, ciúmes é um sentimento muito natural, assim como a gente sente a vontade de comer, de dormir, de fazer as nossas necessidades, de malhar, de caminhar, a gente também sente ciúmes. Ciúmes é um sentimento natural. E esse sentimento natural, como todo e qualquer sentimento, ele tem uma função. Quando a gente tem uma raiva, por exemplo, a raiva é um sentimento maravilhoso. Ele é um sentimento que nos impulsiona para frente. A raiva nos impulsiona para buscar os nossos objetivos muitas vezes. A raiva nos exige dar limites, criar limites. A raiva nos exige olhar para as nossas questões paradas, para que a gente possa dar caminho para tudo aquilo. Então a raiva é um sentimento muito bom. O medo também é um sentimento maravilhoso. O medo é um sentimento que nos faz ter cuidado com nós mesmos, nos protegermos. E o ciúmes também é um sentimento bom. O ciúme é um sentimento de preservação. Então, assim como todos os sentimentos têm sua função, o ciúme também tem uma função. O ciúme tem a função de preservação. O ciúme tem a função de zelo da relação. Quando a gente sente medo de sair na rua, esse sentimento é um medo. Esse sentimento do medo é um sentimento de proteção. Então eu vou me cuidar que horas eu vou sair da rua, em que lugar eu vou à rua, em que circunstâncias eu vou à rua, eu estou querendo me proteger. Quando eu tenho ciúmes, eu estou querendo preservar a minha relação, então eu estou querendo zelar pela minha relação. Logo, então, o sentimento, todos os sentimentos, eles têm seu lado luz. Então eu trouxe sentimentos aqui importantes. Eu falei da raiva, que é um sentimento muitas vezes negado. Eu falei do medo, que é um sentimento muitas vezes negado. E falando do ciúmes, que muitas vezes ele é tido como um sentimento pejorativo. Mas hoje eu quero trazer para a gente a reflexão de que o ciúmes, ele é também um sentimento importante. Ele tem seu lado luz, que é de cuidar e de preservar com zelo a relação. Agora, todo sentimento, todos os sentimentos também têm seu lado sombra. Quando o sentimento entra em desequilíbrio, ele gera muita dor e sofrimento. Então, quando eu tenho um medo desequilibrado, isso me paralisa, isso me trava a vida. Quando eu tenho uma raiva desequilibrada, eu prejudico a minha vida, eu prejudico meus comportamentos, eu prejudico os meus relacionamentos. E quando eu tenho um ciúme desequilibrado, eu prejudico o meu casamento, eu prejudico o meu relacionamento amoroso, meu relacionamento afetivo, muitas vezes até os relacionamentos de amizade, os relacionamentos não só afetivo, né? Mas quando a pessoa é muito ciumenta, às vezes a pessoa é ciumenta até com a própria família, com a família do companheiro, com objetos, né? Mas hoje eu vou focar aqui no ciúme no relacionamento de casal. E aí muitas pessoas se orgulham em dizer: eu não sinto ciúmes, eu não tenho ciúmes. Então isso também são dois pontos importantes. Compreender que o ciúme é um sentimento também positivo faz com que a gente preserve e zele a nossa relação. Olhar para o sentimento dos ciúmes apenas como negativo faz com que a gente negue ele. E aí a gente fica, muitas vezes, a gente traz para o ciúme um movimento de não sentir, né? E aí coloca o outro: eu não sinto ciúmes de jeito nenhum. E aí a gente fica até um pouco soberbo colocando isso, né? De uma maneira mais arrogante, como se esse sentimento do ciúme fosse algo pejorativo. Muito pelo contrário, né? O ciúme é um sentimento positivo como qualquer outro quando equilibrado. Ele tem a função de zelar pela relação e por toda e qualquer relação. Agora, quando o ciúme é desequilibrado, ele está trazendo muito mais o nosso medo de perder. Ele tem medo de perder absoluto. O ciúme em desequilíbrio, ele fala muito do medo da perda, da insegurança.
E aí a gente precisa começar a olhar, precisa começar a tomar conta disso. Por quê? Quando a gente tem um ciúme no lado luz, quando a gente tem um ciúme, é muito bom ouvir isso? Porque a gente olha para o ciúme como algo muito pejorativo. A gente olha para o ciúme como a gente olha para a raiva. E a raiva também é um sentimento muito negado. O ciúme tem seu lado luz. O ciúme tem o lado luz do zelo. O zelo das relações, o zelo do relacionamento. Agora, quando ele entra em desequilíbrio, ele fica muito pejorativo para a pessoa e para a relação. Então, o que seria um ciúme saudável? Um ciúme saudável é aquele que eu estou atenta ao outro. Eu estou atenta à relação. Eu não estou atenta ao movimento do outro. Eu estou atenta à relação. Então, quando eu estou atenta à relação, eu estou atenta ao meu comportamento, à minha entrega, à minha inteireza, ao meu tempo com o outro. Não, hoje eu não vou ficar tanto na internet, hoje eu vou tirar o telefone. Por quê? Porque eu estou atenta a estar com o outro. Então, o ciúme traz o zelo, traz a preservação. Eu estou atenta à relação. Quando esse é o ciúme saudável, é o ciúme que faz a gente estar em alerta. Poxa, deixa eu cuidar aqui, deixa eu nutrir, deixa eu preservar. Quando o ciúme se torna um ciúme desequilibrado, mais para doentio, ele é um ciúme que traz um sufocamento. Sufocamento. E o ciúme que traz um sufocamento, ele já traz muito prejuízo para a relação. É importante ressaltar, gente, que todo ciumento ele acaba, por vezes, se a pesquisa estatística, sendo traído. Por quê? Porque ele gera desgaste no relacionamento. E esse desgaste é muito prejudicial para todos, inclusive para a pessoa. Então, que desgaste que ele traz? A relação deixa de ser leve, a relação deixa de ser gostosa. Então, a pessoa fica cerceadora, controladora, investigativa. A pessoa fica emburrada por qualquer coisa, briga por qualquer coisa, né? Faz pirraça por qualquer coisa. E o que acontece com isso? A relação, que é uma possibilidade da gente estar junto, da gente compartilhar, da gente se curtir, se torna um peso, se torna pesada. Você imagina conviver com uma pessoa onde o relacionamento está pesado o tempo todo, onde a gente fica pisando em ovos. Ela vai ficar com ciúmes, então eu não vou fazer assim, então eu não vou fazer desse jeito, então eu tenho que sentar virado para a parede, então eu tenho que sentar virada para a janela. Isso tudo vai trazendo uma mecanização da relação, uma mecanização do casamento que deixa de ser gostoso. E aí isso desgasta o relacionamento. Então todo ciumento, isso é muito importante. Todo ciumento ele tende a ser traído, porque ele traz um desgaste para a relação, trazendo abertura para a chegada de uma terceira pessoa. Porque uma relação desgastada traz a possibilidade de uma outra pessoa entrar. Então, se você é ciumento, se você é ciumenta, preste muita atenção nisso. Todo ciúme que passa do limite, que passa do zelo, ele gera desgaste e aí sim pode entrar uma terceira pessoa. Então, você ficar emburrado, com pirraça, brigando por qualquer coisa, trazendo peso para o relacionamento, aquela emoção de estar junto, aquele gostoso de compartilhar, de querer ficar aconchegado naquela pessoa, deixa de existir e fica só o peso num relacionamento com as pessoas pisando em ovos. Não sei se isso está fazendo sentido para vocês, viu? Mamãe, quem é mamãe? Mamãe tá aí? Sua mãe tá aí, Cláudia? Então, isso gera muito peso no relacionamento. Então, é muito importante a gente já compreender isso. Então, o ciúme saudável é aquele que zela. O ciúme doentio, que é o ciúme desequilibrado,
É o ciúme que sufoca. E onde vem esses sufocamentos? É aquele ciúme que a pessoa está o tempo todo, né, querendo ver telefone, quer saber o e-mail, quer saber a hora que veio, quer controlar até pelo aplicativo no telefone, né? Se a pessoa chegou um pouquinho mais tarde, já cria briga. Se passou uma pessoa na rua, já se olhou, fica incomodado, quer controlar a quilometragem do carro, quer controlar os amigos, quer controlar as amigas. Esse sufocamento é muito doentio para um relacionamento. Isso desgasta a relação. Então, quando a gente desgasta a relação, um ciúme desgasta a relação, a gente tem que se perguntar, né, qual é o prazer de estar junto nessa situação. Então, quando a gente sai do ciúme saudável, o ciúme abusivo, né, que é o ciúme cerceador, abusador, né, que fica ali o tempo todo querendo saber tudo, cerceando, controlando, que é esse ciúme mais desequilibrado, que chega a ser um ciúme doentio, e a gente vai para o terceiro nível de ciúme, que é o ciúme patológico. O ciúme patológico é aquele que é irracional, aquele que é delirante. A pessoa vai criando historinhas na cabeça dela. Ela já vai achando que tem uma pessoa no trabalho que é mais interessante, ou que ele chegou tarde porque ele passou não sei aonde, mentiu para ela, tem certeza que tem algo acontecendo. Nesse nível de ciúme, gente, a pessoa precisa procurar uma ajuda médica e terapêutica, porque isso já vira uma patologia e uma pessoa com ciúme patológico é capaz de fazer coisas também irracionais. Então, coloquei 3 níveis aí de ciúmes para a gente poder já se enxergar. Parar de olhar para o ciúme como um sentimento apenas negativo. Existe o ciúme saudável, que é aquele que zela pela relação, que zela pelo outro. O ciúme doentio é aquele ciúme que sufoca, que só desgasta o relacionamento. E no desgaste do relacionamento, você muitas vezes abre espaço sim para uma terceira pessoa entrar, porque o outro deixa de ter prazer de estar ao nosso lado. O outro deixa de ter prazer de estar na relação. Ele fica o tempo todo pisando em ovos, ele fica o tempo todo cerceado pelo próprio comportamento, com a própria identidade, para não trazer tensão na relação. Imagina, gente, ficar com uma pessoa que vira e mexe está emburrado do nosso lado. Vira e mexe está brigando por qualquer coisa, que faz pirraça, que para de falar, que desliga o telefone, isso que pede a senha incessantemente, que quer ver o telefone toda hora, quer saber o que falou, com quem falou, por que falou, quem é a pessoa. Isso é muito ruim para todo relacionamento. E o ciúme patológico é aquele que já delira. Nesse momento precisa buscar uma ajuda médica, psiquiátrica, uma ajuda terapêutica importante. Então, eu vou responder perguntas, vocês podem fazer perguntas, tá? Então, assim, é importante começar a colocar também que o ciúmes, ele não é um sentimento voltado para o outro. O ciúme é um sentimento voltado para o próprio ciumento. O ciúmes é do ciumento. A gente entende, a gente até fala, né, mentalmente, a gente ouve as pessoas dizerem: eu tenho ciúmes porque eu gosto. Não, você tem ciúmes porque você é insegura. Você tem ciúmes porque você tem medo de perder, não é porque você gosta. Porque quem gosta, quem ama, quer viver bem com o outro. E um ciúme de que eu gosto do outro e por conta disso eu tenho que cercear o espaço dele, isso não é gostar. Isso, na verdade, está entrando em contato com as próprias questões do ciumento. Então, o ciúmes diz respeito ao ciumento, à própria pessoa e não ao outro, ao objeto de desejo, ao relacionamento, aquele que está comigo, né? Aquela pessoa que está ali comigo está apenas catalisando sentimentos que são meus, sentimentos que são próprios. E aí é interessante pensar que sentir ciúmes, né, esse ciúme mais desequilibrado, ele é muito sofrido, gente. Uma pessoa que é ciumenta, ela sofre muito.
é de uma angústia, é de uma tristeza, é de uma insegurança que gera desconfortos, inclusive físicos. Tem pessoas que têm taquicardia, que têm sudorese, né, que fica com dores de cabeça. O ciúme é algo que, em desequilíbrio, é algo que gera muita dor, que gera muito sofrimento para o ciumento. Então, se tem ciumentos aqui e ciumentas, vamos olhar para isso. Como a gente pode cuidar do ciúme? Como a gente pode cuidar desse desequilíbrio de sentimento que pode ser tido, que pode ser visto como algo positivo e está trazendo tanto prejuízo para a nossa vida? Então, eu vou falar um pouquinho das bases do ciúme. O que é que gera o ciúme no ciumento? É muito batido, é muito corriqueiro que eu vou trazer, mas é importante a gente elucidar. As bases do ciúme a primeira base é a insegurança. Essa pessoa, ela é muito insegura. E essa insegurança, ela toma diversas proporções. Ela acha que tem alguém mais interessante que ela acha que alguém é mais bonita, ela acha que alguém vai capturar aquela pessoa, vai roubar aquela pessoa. Ela tem o seu companheiro ou a sua companheira como um objeto de desejo. Ela objetiva a pessoa. Aquilo é meu, ela tem um sentimento de posse. Aquele homem é meu, aquela mulher é minha. E isso, a insegurança e o medo de perder, faz com que isso fique muito pesado. Estou falando das bases. Então, assim, a primeira base é a insegurança. A segunda base, com a insegurança, é o medo de perder. Uma vez que eu acredito, né, que eu estou num relacionamento que o meu marido é meu, então se eu tenho ele como meu, como posse, eu tenho medo de perder. Se você tem o seu companheiro, sua companheira como posse, como um objeto, como se fosse um bem adquirido, casei e agora ele é um bem adquirido, ele é meu ou ela é minha, isso tem um medo de perder, um medo muito grande de perder. Então a segunda base do ciúme é o medo da perda. A primeira é a insegurança, a segunda base é o medo da perda. A terceira base é a baixa autoestima. Uma baixa autoestima gera ciúmes absurdos, porque eu sempre acho que vai ter alguém mais bonita, mais inteligente, mais interessante, mais sensual, mais sex appeal do que eu. E aí, isso é muito complicado, é importante muito olhar para isso, ciumentos e ciumentas. Porque se eu tenho uma baixa autoestima, se eu não me amo, se eu não me valorizo, por que o outro vai me valorizar? Essa é uma pergunta fundamental. Porque se eu fico esperando que o outro me dê valor, quando esse outro vai embora, eu fico dilacerada, eu fico destruída. Então, a baixa autoestima é o terceiro pilar das bases do ciúme. Ela precisa ser muito cuidada. Quanto é importante que nós mulheres e nós homens, mas eu aqui falando para um público maior de mulheres, que a gente se cuide, que a gente se preserve, que a gente saiba quem a gente é, que a gente cuide da nossa autoestima. E quando eu falo isso, gente, não é cuidar do corpo, não é estar sarada, não é estar malhada, não é nada disso, né? É saber qual é o nosso valor, como a gente é, do jeito que a gente é. Né? O que eu faço, o que é importante, o quanto eu sou interessante. Quando eu tenho uma autoestima baixa, eu estou dizendo para o meu parceiro que eu não tenho valor, porque nem eu gosto de mim. Isso é profundo. Isso é muito profundo. Se nem eu gosto de mim e eu exijo que o outro goste, isso fica numa relação muito truncada, muito doentia. E a quarta base do ciúme é o desejo de que o outro vá embora. Como assim? Eu desejo que o outro vá embora. Então o Bert Helling diz pra gente que o ciumento sempre deseja que o outro vá embora. Por quê? Porque eu não suporto aquela relação. Porque pra mim é muito sofrida aquela relação. Porque muitas vezes eu tenho dificuldade de me entregar ao relacionamento.
Então eu tô numa relação, eu tô num casamento, a gente se casou, a gente se uniu, mas nesse casamento eu não consigo me entregar totalmente. Estou presa a questões familiares, ou estou presa a questões de relacionamentos anteriores, ou estou presa no meu trabalho e aí eu sou mais voltada para o trabalho, sou mais voltada para minha academia. E aí a gente vai criando outras prioridades, outras coisas que o relacionamento, a pessoa em si que eu estou compartilhando, eu na verdade desejo que ele vá embora. Eu desejo que ele vá embora. E um quinto ponto é: o ciúme também traz como pano de fundo o medo de que o outro faça aquilo que eu desejo fazer. Esse ponto também é importante da gente compreender. Então, quando uma pessoa tem muitos ciúmes, né? Eu tenho ciúme, eu tenho medo de que ele me traia, eu tenho ciúmes daquela pessoa, eu tenho ciúmes daquela mulher no trabalho, eu tenho ciúmes daquela ligação. Muitas vezes esse ciumento, ele tá com ciúmes porque ele tá com medo dele mesmo. Porque ele está se restringindo de olhar para os seus próprios desejos. Talvez o desejo dele seja de ter amigos, seja de sair com outras pessoas, seja de sair da relação. Então, o ciúme eu desejo, eu reprimo o meu desejo porque eu tenho outros motivos para estar nessa relação, mas aí eu puno o outro com ciúmes. Isso tudo é inconsciente. Então, se eu tenho desejo, por exemplo, sei lá, tenho vontade de sair com o cara da academia. Então, quando o meu marido, meu namorado vai à academia, eu suponho que ele também vai ter vontade de sair com alguém da academia. Só que eu estou controlada e ele não. Então eu fico numa obsessão naquele comportamento dele e começo a sentir ciúmes dele ir à academia. Então esse é o quinto ponto importante. O ciúme também tem como pano de fundo a repressão dos nossos desejos. O que a gente reprime aqui dentro? O que a gente realmente, qual é a verdade da nossa alma, qual é a verdade dos nossos desejos que a gente acaba projetando para o outro. Então são 5 bases, boa noite, 5 bases importantes aí do ciúme. E aí, como é que a gente vai cuidar disso, Cristiane? Assim, porque já que o ciúme vem, né, assim como a nossa necessidade de dormir, assim como a nossa necessidade de se alimentar, o ciúme vem, chega como um sentimento supernatural e que pode ser saudável, mas que num desequilíbrio, num limiar muito tênue, ele se torna doentio, se torna pejorativo para a relação. Como a gente cuidar disso, né, a partir dessas 5 bases do ciúme? Insegurança, 5 bases do ciúme. Insegurança, medo da perda, baixa autoestima, desejo de que o outro vá embora e a repressão dos próprios desejos. Então, o que a gente tem que olhar para a gente se pesquisar internamente? Por que eu sou tão ciumenta? Por que eu sou tão ciumento? E por que isso está desgastando o meu casamento e a minha relação? Por que isso desgasta as relações? Então, o que você precisa fazer para pesquisar? Um ponto importante, o primeiro ponto é pesquisar as nossas histórias familiares. Como eram as suas relações com seus pais, né? Como foi que você se relacionou com a chegada dos seus irmãos? Como você se relacionava com os seus irmãos? O que nessa relação era um pouco truncada, né? Assim, é muito importante pesquisar o ciumento e a ciumenta em desequilíbrio, pesquisar as suas histórias familiares. Será que eu me via vista pelo meu pai? Será que eu me via vista pela minha mãe? Será que na minha relação familiar com os meus irmãos eu tinha uma disputa de um lugar? Eu tinha uma disputa de um amor ali, de uma atenção? É necessário pesquisar isso, olhar para isso. Um outro ponto que precisa ser pesquisado quando a gente se detecta ciumento e atrapalhando o nosso casamento, a nossa relação, é se a gente tem a necessidade de aprovação. Como é que é a nossa necessidade de aprovação? O que é isso? Será que eu estou o tempo todo querendo essa perfeição, querendo ser vista, querendo ser reconhecida? Até que ponto
isso é uma coisa que me afeta? Até que ponto que eu tô aqui falando numa live e me afeta se as pessoas, o que as pessoas estão julgando, né? Até que ponto eu preciso ser vista, reconhecida, eu tenho essa necessidade de aprovação. Um ciumento e uma ciumenta precisa visitar isso em si. Precisa olhar para suas histórias e precisa olhar para a sua necessidade de aprovação em relação ao outro. São 2 pontos importantes. Um terceiro ponto é as histórias dos relacionamentos anteriores. Gente, muitos ciumentos, muitas pessoas se tornam ciumentas depois de um relacionamento onde ela foi traída. E aí você precisa se perguntar, eu já fui traída? Eu já fui traído? Como eu me senti quando eu fui traída? Como eu me senti em desconfiar daquela traição? Como eu me senti naquele relacionamento? Então é importante a gente pesquisar nossas experiências anteriores para você saber qual é a causa do ciúme, se é das suas histórias familiares com seus pais, se é da sua necessidade de aprovação ou se é de experiência de relacionamentos anteriores. Então, quando você olha lá seu primeiro namoradinho, seu segundo namorada, e aí você vai pesquisando isso, você pode se dar conta de que, caramba, eu não me sentia escolhida pelo parceiro, né? Ou então eu fui traída 2 vezes. E aí é importante fazer essa pesquisa, sabe por quê? Porque quem está ao nosso lado agora, o nosso parceiro, a nossa parceira, o nosso companheiro, ele não tem que pagar a conta de um relacionamento anterior. E muitas vezes, a gente por ter sido traída numa relação anterior, por ter sido traído, a gente vai para o próximo relacionamento fazendo com que o nosso parceiro pague essa conta anterior. E aí a gente vai punindo essa relação. Então a gente se sente insegura, a gente quer controlar tudo, a gente quer que o outro dê todas as satisfações. E isso, na verdade, está muito de encontro a um trauma de um relacionamento anterior, que essa pessoa que eu tô agora não tem nada a ver com isso. Então, gente, débitos de relacionamentos anteriores, débitos de traições anteriores, precisam ser quitados lá atrás. Não é para ser trazido para o relacionamento do agora. Então, muitas pessoas se casam, muitas pessoas estão no relacionamento ainda preso a uma circunstância de que eu sofri muito quando ele me traiu, eu sofri muito quando ela me traiu, eu não confio mais em homem nenhum. E aí, assim, homens são homens, né? Assim, relacionamentos são relacionamentos, cada relacionamento é um relacionamento diferente. Você é uma pessoa diferente e a gente se relaciona pra gente crescer, pra gente evoluir. O relacionamento, ele é fundamental para isso. Então, cada relacionamento que a gente tem é um aprendizado. Então, quando eu saio de um relacionamento e vou para o outro, ou se eu estou há muito tempo no relacionamento, eu estou ali crescendo com aquele relacionamento. Eu estou evoluindo naquele relacionamento. E não trazendo contas e débitos anteriores para o atual parceiro ou a atual parceira pagar. Isso desgasta a relação e isso só reforça o seu lugar. Por que acontece? Com os seus ciúmes, você desgasta o relacionamento, acaba com o desgaste no relacionamento, abrindo espaço sim para uma terceira pessoa chegar, e aí você é traído novamente, você é traída novamente. E só reforça esse lugar de que homem não serve, de que homem não presta, de que mulher trai, de que não adianta se relacionar, que não dá mais para acreditar nas pessoas, nas relações. Então, se você leva seus débitos anteriores de relacionamentos anteriores, de experiências anteriores para a sua relação atual, você não está se entregando para a relação. Você acaba punindo o relacionamento, punindo o outro que está ao seu lado com outra história, com outras experiências, podendo viver algo novo, mas fica presa aí ao movimento de ciúmes e de sufocamento. Então, são 3 pontos aí importantes para a gente pensar, que é pesquisar mesmo, o ciumento e a ciumenta precisa pesquisar. Família, necessidade de aprovação e relacionamentos anteriores.
Boa noite, Sheila. Bem-vinda. Então, assim, como superar o ciúme e resgatar o seu casamento? Como superar o ciúme e resgatar a sua relação? Como superar o ciúme e resgatar a sua paz? Porque, gente, o ciumento, ele sofre muito. E além dele sofrer muito, ele gera sofrimento para todos no relacionamento. Então, como resgatar, Cristiane? Como eu posso me resgatar nesse sentimento que acaba atravessando, acaba tomando conta do meu corpo, trazendo inclusive até muitas vezes sintomas físicos? Ponto número 1, gente, investir no autoconhecimento. É fundamental que a gente busque uma terapia, que a gente se trabalhe, que a gente se trate, que a gente visite as nossas histórias, que a gente quite nossas histórias familiares, que a gente veja a nossa relação com o nosso pai, com a nossa mãe, com os nossos irmãos. Entender que a minha bagagem é minha, não é do meu companheiro. A sua bagagem é sua, não é do seu parceiro nem da sua parceira. Então, investir no autoconhecimento é o primeiro ponto importante para que a gente supere um ciúmes, para que a gente supere um desgaste na relação por ciúmes. Então, invista no seu autoconhecimento, invista numa psicoterapia fundamental, necessário e saudável para o seu relacionamento. Um ponto número 2 é olhar para o seu momento atual, olhar para o seu casamento, olhar para a sua relação, olhar para esse outro que você escolheu nesse momento para estar com você. Quem é esse outro? Quais são as histórias dele? Quais são as expectativas dele? As perspectivas dele? Olhar para o momento atual. Ele me dá motivos? Né, assim, qual é o comportamento dele, para que a gente possa viver o momento presente, o relacionamento com presença, sem ficar trazendo tralhas e mochilas do relacionamento anterior. Então, a gente precisa viver o relacionamento com presença. Então, viver o momento atual faz com que você saia desse ciclo, dessa repetição ciumenta muitas vezes. Então, investir no autoconhecimento e investir em olhar com presença para o seu parceiro, para a sua parceira. Quem é essa pessoa que se apresenta aqui para mim agora? Será que tem realmente necessidade de eu ficar com ciúmes, de eu ficar sufocando a relação e passar por todos esses sofrimentos psíquicos, mentais e físicos por conta de um ciúmes que está em desequilíbrio? Um terceiro ponto é: cuide da sua relação, gente. Quem cuida da relação, quem cuida do casamento, quem cuida do relacionamento não precisa ter ciúmes. Se eu cuido da minha relação, o que é cuidar da relação? O que é cuidar da relação? É cuidar do romance, é cuidar do toque que eu falei semana passada, né? Cuidar do romance, cuidar do toque, cuidar do sexo, cuidar da comunicação e do diálogo, o quanto se faz necessário ter um diálogo numa relação. E isso é cuidar da relação. Então, quando eu cuido da relação, eu não tenho como temer e nem ficar insegura de que aquela relação vai quebrar. Uma relação cuidada é uma relação firme, é uma relação estruturada, é uma relação que se fortalece. É como eu faço sempre essa analogia, que é como cuidar de uma planta. Então, o casamento, o relacionamento é como cuidar de uma planta. Então, você compra uma planta bem sensível para você, uma orquídea, uma planta que precisa de cuidados especiais e leva para sua casa. Quando você leva essa planta para sua casa, quando você compra ela, você vai estudar como cuidar dela. Até que horas ela pode ficar no sol, como ela tem que tomar água, quais os dias que ela tem que tomar água, né? Então, assim, cuidar dessa planta é também como cuidar do relacionamento. Então, quando eu cuido da minha relação, como eu sei qual é a linguagem do amor da minha relação, o que é importante para o outro, o que é importante para mim, o que deixa o outro feliz, qual é o comportamento que eu tenho,
que o outro se sente preenchido, qual é o comportamento que o outro tem que me preenche, e isso é comunicado, eu estou cuidando da relação. E quando eu cuido da planta, ela não morre. Quando eu cuido da planta adequadamente, respeitando os espaços dela, o limite dela e as necessidades dela, a planta não morre. Quando eu cuido do meu casamento, do meu relacionamento, respeitando os espaços, preservando o necessário, entendendo quais são as necessidades do relacionamento, do casamento, o relacionamento não morre. Então, como sair da esfera do ciúme, como superar o ciúme e ter um relacionamento bom, um relacionamento forte? Cuide da sua relação. Cuide do seu casamento. Sai desse lugar de que eu não sou o suficiente, sai desse lugar de que vai encontrar alguém mais importante, mais interessante. Porque uma relação, gente, ela é feita de cuidado, ela é feita de presença, de atenção. E tudo que a gente cuida, fortalece. Então, um quarto e último ponto para eu poder responder perguntas para vocês de como sair dessa esfera do ciúme e ter uma relação, como superar o ciúme e ter uma relação saudável. Um quarto ponto é: seja interessante. Seja interessante. Quando eu sou interessante, eu tô de bem com a minha autoestima. E o que é se tornar interessante? Ter uma vida própria, buscar ter meus amigos e minhas amigas, buscar ter hobby, buscar estudar, buscar falar de coisas bacanas, trazer leveza, né? Tá sempre trazendo coisas que agreguem a relação, coisas para mim mesma, que eu me sinta segura comigo mesma, porque o outro, gente, o outro tá para compartilhar a vida, ele não tá para me preencher. O relacionamento a dois não é para um preencher o outro, é para a gente compartilhar. E compartilhar é compartilhar as belezas, compartilhar os momentos, compartilhar muitas vezes as angústias, compartilhar as alegrias. Então nós estamos compartilhando a vida. A gente não está para preencher as necessidades do outro e muito menos o outro está para preencher as nossas necessidades. Então, se você quer deixar de ser ciumenta, superar o ciúme e parar de desgastar a sua relação, seja interessante, se torne interessante para você mesma. Você se casaria com você? É uma boa pergunta. Você tem que se olhar no espelho, parar, né? Olhar para você no espelho e se perguntar: eu me casaria comigo? Quais são as características que eu tenho que são interessantes? O que eu trago de interessante para mim mesma? Eu me casaria comigo? Eu sou uma pessoa legal? Eu sou uma pessoa divertida? Eu tenho um bom humor? Eu tenho um humor bacana ou eu tenho um humor pesado? Então se pergunte, você se casaria com você? E seja mais verdadeiro possível, mais verdadeira possível com você. Então, para a gente superar o ciúme no relacionamento, a gente precisa também ser interessante. Então, trouxe pontos aqui, 4 pontos importantes, 4 pilares importantes para a gente superar o ciúme na relação, que é investir no autoconhecimento, olhar para o momento atual, para a relação atual e não fazer com que o nosso relacionamento pague conta de relacionamentos anteriores. Cuidar da sua relação, nutrir a sua relação. E o quarto ponto é: seja interessante para você. Vai buscar coisas que agreguem, vai buscar coisas que você se sinta segura, seguro, para que o outro possa compartilhar com alegria com você a sua história, a sua vida. Gente, era isso que eu tinha para trazer sobre ciúmes. Compreender, desmistificar que ciúme é um sintoma, um sentimento negativo, algo que seja prejudicial. O ciúme tem muita luz, o ciúme tem a necessidade e a função do zelo, do cuidado. Cuide de você, cuide da sua relação. Eu te sugiro, você que é casada, você que tem um relacionamento, que sente assim muitas vezes insegurança, compre uma planta bem sensível, coloque na sala da sua casa e fala com ela, assim, conversa com ela, entendendo que ela está ali representando o seu relacionamento.
Quando essa planta começar a murchar, você começar a perceber que você não tá dando tanta atenção para ela, não tá cuidando tanto dela, você olhe para o seu relacionamento. Cuide dessa planta sensível e cuide do seu relacionamento como essa planta sensível, sabendo as necessidades, a importância, o momento do sol, o momento do silêncio, o momento da chuva, o momento da água. E aí sim, tudo que a gente cuida fortalece. Uma relação cuidada não tem espaço para ciúme, para insegurança e para medo de perda, tá, gente? E o medo de perder é achar que o outro é nossa propriedade. Ninguém é dono de ninguém, as pessoas não são coisas. Comprei esse copo é meu. Coisas a gente tem, coisas são nossas. O outro não é uma coisa, o outro é um indivíduo. Nós não somos donos de ninguém, nós compartilhamos a vida com o outro. E isso é bonito, isso é saudável e traz muita luz para aqueles que conseguem compartilhar a vida.